Seja bem-vindo à Tríade Sistêmica, um podcast que fala sobre direito, relacionamentos e vida. Eu sou Carmen Hornick. Andressa Carvalho. Patrícia Andrade. E hoje nós recebemos aqui no nosso hot seat a Cleiva Dumel, que veio falar sobre uma situação que muitas pessoas enfrentam, que é a separação, o divórcio. E aí eu vou passar já a pergunta para a Cleiva, que ela é advogada, ela é mediadora, ela é mentora de mulheres, então é um assunto que permeia bastante o trabalho da Cleiva, né? E perguntar para ela, é possível, Cleiva, uma separação com respeito? É possível, sim. Será que você quer falar um pouquinho mais sobre o que você faz? Apresente-se pra gente. Nossa ideia, isso. A gente já conhece o tempo, que ela é nossa amiga, nossa best, colega mas de pós, de né? tudo. De tudo. Sim. Nossa mentora de mulheres. Então, primeiro é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa tríade sistêmica. Achei super lindo esse nome, né, desse podcast. E dizer para mim que é uma honra estar aqui com mulheres que eu admiro, que são minhas amigas, profissionais que eu admiro, para falar de um tema extremamente relevante e importante para a sociedade, né, para as pessoas que vão estar vendo, né, assistindo no momento ali oportuno, nas suas horas vagas, né, buscando ali alguma informação. E quando você pergunta se é possível esse divórcio com respeito, Carmen, eu penso que sim, porém nem sempre é comum, né? O divórcio, sim, hoje a gente até leva isso, né, para as pessoas, quando a gente conversa sobre o tema, e para as pessoas que estão passando por isso, né, dentro do tribunal mesmo, quando a gente ia para as oficinas de parentalidade, onde eu ministrava, né, palestra junto com os colegas da mediação, a gente falava muito sobre isso. As pessoas ficam muito pensando que aquilo só está acontecendo com ela, né? Mas por que isso está acontecendo comigo? Então a gente traz dados, né, estatísticos que hoje o número de divórcios ele é muito grande, infelizmente, né? E nem em todas esses términos, nem todos os términos é possível a gente perceber uma disposição e um respeito. Porque é muito particular de cada um, né? Esse término é muito particular de cada um. Mas eu acredito que quando as pessoas buscam ajuda e recursos, elas conseguem ter um outro olhar para esse término, para as relações, para o término das relações. Certo. Isso é muito bacana, porque as pessoas normalmente veem a separação, o divórcio, como uma situação de fracasso, né? E é interessante esse trabalho de conscientização que você falou, da pessoa falar assim, por que comigo aconteceu isso, né? Exato. Então, eu lembro do livro que a gente está estudando, né? No Aprender Sistêmico, né? Na verdade, ele é um caso diferente, é um caso de doença, né? Então, ele diz que ele vai procurar um grande guru lá na Índia e tal, para saber, mas por que eu tenho essa doença? E aí ele olha pro autor do livro e fala assim, mas quem é você para não ter doença? E fala, olha para ele tem doença nesse lugar, para ela tem naquele, por que você não pode ter? Então é interessante você trazer para a consciência das pessoas que isso é um fato da vida que acontece e que pode ser menos doloroso, né? Eu acho que esse que é o trabalho do mediador, do conciliador, do advogado sistêmico, né? Mostrar que esse é um fato da vida e que pode não ser doloroso, pode ser respeitoso. Respeitoso. Né? E mesmo, Carmen, mesmo que seja doloroso, porque todo término, ele vai ter dor, né? Vai ter frustração, vai ter um monte de emoções, né? Porque você passa como se fosse fases de um luto, né? Um término. Isso. Você passa por fases e não é programado como está escrito ali no livro, as fases do luto. Elas se permeiam, né? Então, sim, existe dor, mas é possível
além da dor ali, ela não se tornar um sofrimento. Ressignificar aquela dor, Porque a né? dor, ela tem um tempo de maturação. Quando você começa a ter consciência de que aquilo aconteceu, mas não é permanente, não vai ser para a vida inteira. Porque as mulheres, eu trabalho muito com mulheres, né? Então, existe muita culpa. Eu percebo muito esse sentimento, sabe? De culpa, por que não deu certo? Até por uma cobrança da sociedade muito grande, da família, dos grupos sociais onde ela está inserida. Então, a minha ajuda com essas mulheres é justamente nesse sentido de trazer recursos para elas, para que elas possam lidar com essa frustração, lidar com essa dor e daí sim trazer um novo sentido, sabe? E aí quando ela traz um novo sentido, ela vem com outro posicionamento, que aí a gente traz, né, as questões sistêmicas, né? Que aqui eu estou falando desse lugar de, né, consteladora também, né? E aí eu consigo trazer para elas esse olhar. Nós olhamos para essa dor com respeito, olhamos e de repente tem outras perguntas, né? De repente estou atropelando aqui, né? Para falar, mas que é tão importante a gente olhar, né? Por que eu entrei, né, nessa relação, né? Como eu estava. Então, existem várias questões. Exato, são várias questões que estão ali permeando, né, aquele término, né? Então, a gente precisa olhar para isso com muito amor, com muita disponibilidade, né, com muito respeito para a história dessa mulher. A partir desse lugar, ela consegue olhar para o outro, né, para esse parceiro, o primeiro ou o segundo parceiro, né? Não sei qual é o número dessa relação, mas ela consegue olhar para ele daí sim com outro olhar, e a partir desse movimento que ela faz, ela consegue abrir uma ponte, um outro caminho ali de diálogo, né? Eu acho que isso é extremamente importante. E você percebe assim, Clívia, que um casal que se abre para as leis sistêmicas, para você fazer todo esse trabalho de conscientização, porque é tomada de consciência, né? Você nem sempre você está disposta a olhar lá seu problema, o que te levou, como você falou, por que eu estou nessa relação? Às vezes até repete, né? Tem 2, 3 casamentos no mesmo padrão. E é diferente daquele casal que te busca como advogada só para fazer o que a lei determina, o divórcio, enfim. Porque eu vejo assim, quando a gente coloca as leis, principalmente do ex, né, que a gente fala não é o ex, que a gente estava comentando aqui, é o primeiro casamento, o segundo casamento, a gente não fala ex, no pertencimento, na hierarquia, nas leis, né, que a gente aprende no sistêmico. Você vê a diferença? Com certeza. Assim, não tem como descrever um casal quando ele vem mais aberto para receber essas informações. E uma coisa, Andressa, que eu percebo, que às vezes o homem ele tem mais resistência, né? Às vezes eu sou muito procurada por mulheres. Mas quando... prático, né? Quero assinar e quero ir embora, né? Não quero ouvir nada. Aplica a lei. E pronto. Vem com a pastinha, né, de documentos, né? Chegaram muitas né, mulheres nessa situação, já vem com a pastinha ali e quero, faz isso, faz aquilo, né? Não tem mais jeito, quero separar. Ok, às vezes realmente esse é o caminho, né? Mas eu sempre peço pra gente olhar, ouço mais a pessoa, né? Primeiro você tem que ouvir, você tem que conhecer um pouco da história, né? E isso que eu acho imprescindível para os colegas advogados que são da área do direito de família, é apenas se permitir ouvir. Porque a pessoa, ela está ali tão frustrada, tão magoada, com raiva, com todas essas emoções afloradas, e naquele momento, para ela, o divórcio é a primeira solução. A primeira solução. A única, talvez. A única, talvez. E em muitos casos vai ser mesmo. Mas como que ela vai chegar a conversar, a dialogar sobre
tudo que envolve aquele divórcio, né? Tem a partilha de bens, muitas Olha. vezes com filhos, né? Alimentos, patrimônio. Quando fala de filhos, então, é pior. Muito. Eu já atendi casos, assim, que a pessoa chegou com a pastinha, o homem me procurou e ele chegou com a pastinha e falou, não, já tá tudo resolvido, vai ser consensual, né? Eu já saí de casa e tarará, tarará. Aí eu falei, tudo bem, então vamos chamar a sua mulher aqui, porque a gente precisa conversar com ela para fazer o acordo, se ela quiser ter um outro advogado, enfim, né? Quando a mulher chega na outra reunião, ela olha para mim e fala assim, doutora, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Ele só falou para eu vir, eu sabia, ele saiu de casa, ele falou que tava procurando um advogado, mas eu falei, você não tá sabendo que ele pediu o divórcio? Que ele me procurou para pedir o divórcio? Ela falou, não, pra mim ele não falou nada. Ele simplesmente saiu de casa e pronto. Aí na hora que ele chegou depois, aí eu falei, gente, vocês precisam primeiro conversar. A dificuldade do diálogo, né? Pra ele, o fato Da dele ter saído de comunicação. casa, já tava tudo certo. Pô, eu saí de casa, já, né? É E pra uma ela coisa não, bem falou, masculina, né? Se a gente pensar em comunicação. Pra ele, na cabeça dele, já estava tudo resolvido. Exato. ele só ia assinar um acordo. Ele se comunicou pelo ato, né? É. Não pelo verbal. Exatamente. O homem e a mulher, eles são muito diferentes. Nós, mulheres, já somos diferentes. Cada ser humano é diferente, né? Mas homem e mulher, ele é muito diferente. Então, o homem é prático, né? Objetivo. Pra ele ali, ele já... Não, aqui já tá tudo certo. Ele já delimitou, vou continuar pagando tudo das crianças, ela vai continuar na casa. Isso. Eu já saí, o que é dela é dela, ela vai voltar a trabalhar e pronto. Imagina se o colega... Imagina se é um colega que fomenta o litígio, conflito, o litígio, já vai aparecer né? pra mulher com acordo feito, tá aqui, só simplesmente assina. Assim, E não vai querer escutar o lado dela, né? Vocês estavam comentando no início da questão do luto, né? Das fases, que é um luto das fases que a gente passa. Tem até um autor, o Rafael Calmon, que é um juiz lá do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, que ele fala sobre as fases do luto, né? E realmente é isso, assim, eu quando casei, eu não casei pensando em separar. Acho que Sim. ninguém casa Ninguém pensando em casa. separar. É, né? assim eu espero. Mas sei lá. Mas eu também, você falou do momento. Então a gente Eu podia não fazer estava um no meu- consórcio, né? De Não é? advogado. Se já vai casar, já vai separar, a gente Não faz é? um consórcio, né? E aí eu falei, cara, mas já? Tipo, foi pressão de sociedade, pressão. Não Eu sempre completou nenhuma quis boa casar. parte. Não, deu um ano. Eu queria casar, eu sempre quis casar e ter filhos, enfim, eu achava que estava ali. E eu fui para uma outra vida na França. Eu fui para ficar. E então, acabou que convergiu ali. Mas se eu tivesse num momento bom, emocionalmente, como é que fala? Forte, Equilibrado. isso não teria acontecido. Mas são experiências. Só com que certeza. você demora para entender que aquilo é uma experiência e que você passou e hoje tá tudo bem. Ele tá lá, eu tô aqui, hoje eu consigo, né? Falar com ele se precisar. Não Tipo, precisa. era uma situação de vulnerabilidade. Eu acho que era um pouco muito emocional de preciso casar, eu quero ter alguém e aí É aquela satisfação social que a Social, Cleiva pressão falou, e aí né? você fica, né? O primeiro que aparece que te dá um oi mais charmoso, você fala, nossa. Ainda é francês, né? Gente, vocês têm essa ideia de que Falou, je t'aime. Fez biquinho, ela apaixonou, já ficou de... Mas, Cleiva, eu acho que Jesus. até usando o sistêmico, financeiramente não sai uma separação, mas na nossa linguagem aqui, um divórcio mais barato, se for usar tudo o que uma separação sistêmica, sim? Do que a convencional, a tradicional. por conta do acordo, eu acho que a Andressa tá falando. Sim, o acordo, com certeza. O litígio é muito mais caro. O litígio, ele sai caro porque ele demanda não só esse tempo, esse desgaste financeiro, porque o patrimônio, muitas vezes, ele vai se dilapidando aí. Mas e a questão emocional? A questão... Litígio é briga, gente. Litígio é aquele conflito nível hard. E a gente nunca sabe quando vai acabar E você não como sabe. que vai. Eu tenho um case de sucesso que eu falo que daria um livro, né? Se eu tivesse disponibilidade para escrever um livro de um caso bem complexo
onde nós fizemos a mediação e conseguimos ter êxito, fazer o acordo, dentro de um cenário muito conflituoso. Então, por isso que eu falo assim, a paz, a busca pela paz, ela não é ausência de conflitos. O que nós precisamos ter consciência, nós enquanto advogados, mediadores, né? Consteladores, essa rede de apoio para os casais quando buscam, quando procuram, né, pela solução ali, pela ajuda, porque eles estão pedindo ajuda, né? É que você consiga perceber quem está disposto a colaborar com aquilo e se uma das partes, como neste caso, não estava, mas eu consegui que ele trouxesse alguém. Porque eu falei, nós temos que falar sobre negociação, né? A tomada de decisão, ela já existe. Então, vai haver a separação. Mas vamos fazer de uma maneira mais pacífica possível. Mas vamos buscar resolver de uma forma que mais célere, com menos prejuízos para vocês dois, para ambas as partes, mas eu preciso ter suporte da sua parte, de uma das partes, porque eu estava, né, a princípio ali, representando a mulher, né? A mulher que me procurou. E aí eu falei, você pode ter uma outra pessoa, um outro advogado, e daí veio um outro advogado da empresa onde ele trabalhava, uma mulher também, uma colega maravilhosa. E isso nós que é o legal. Trabalhamos... É você ter alguém que seja seu colega de profissão. Fala a mesma língua, exatamente. né? E aí veio o gerente. Eu tive uma outra pessoa ainda. Olha que legal. Por isso que eu estou falando para vocês. Nossa. Nós precisamos trazer pessoas que saibam da história do patrimônio, sabe? Porque nós precisamos ali fazer uma negociação de patrimônio, de valores. Precisamos falar não só de sentimentos, né? Isso dói, né? Esses dias eu estava conversando, não sei com quem estava separando, alguém do meu relacionamento, e eles estão num problema sério, porque um imóvel que ficou para a esposa era livre e desimpedido, mas por uma série de problemas, está tendo problema com a compra e venda da época lá. Então, uma outra pessoa que vendeu o imóvel à época entrou com uma ação e está dando maior bafafá. Esse negócio já rola há 5 anos e não vai terminar tão cedo. E aí, numa troca de advogados, assim, né, 2 advogados conversando para fazer um acordo, porque essa minha amiga, ela falou, bom, eu tinha uma casa livre e desimpedida, ela vende uma doença. Ela falou, eu preciso desse valor do aluguel que eu recebia. Então, ela foi cobrar do ex-marido. Falou, a gente tem que fazer um acordo aqui. Porque, afinal, ela dependeu 27 anos dele. Ele foi o provedor. E era um acordo entre eles. Estava tudo certo. Até ali. Sim. E aí, ele chega, o advogado dele chega para outra advogada dela e fala assim, porque quando ela pediu o divórcio, a advogada falou assim, opa, calma lá. Quem pediu foi você. Não foi ela. Mas eu quis voltar. E ela que não quis. Então, tipo, a segunda vez foi ela. Então, a pessoa não assume que ela... Tá vendo? A autorresponsabilidade. E eu vou te falar, foi num toque assim, tipo, não quero mais. Virou um dia pro lado e falou, não quero mais. E aí ficou patinando. E é o segundo relacionamento já que acaba mais ou menos igual. Então, a hora que a advogada deu um chamão, né? Falou, não... Foi você que pediu, não foi ela. Então, começa daí, né? Vamos começar da onde literalmente se iniciou. Sim. E é nesse ponto que eu acho que o homem e a mulher são muito diferentes, porque quando a gente decide se divorciar, eu tenho amigas passando por isso agora, enfim, é 1 ano e pouco maturando a ideia, às vezes mais, você pensa, você rumina aqui, porque tem filho, porque será que não dá certo? Eu que não tinha filho passei por isso. Sim. Né? Tentei até onde eu fui, né? Até onde eu consegui ir. O homem não. E o homem é pego de supetão, né? Quando a mulher pede o divórcio, fala assim, mas como assim? Você tá pedindo o divórcio de mim? Como se a gente não tivesse essa prerrogativa, porque eu ainda vejo muitos com a crença de que a mulher nunca vai pedir o divórcio, que nós seremos sempre dependentes dele para alguma coisa. E aí eles tomam o maior susto da vida quando a mulher pede o divórcio. Sim. E quando a gente pede, eu não sei, mas a gente é muito certeira. Porque você já tá pensando naquilo. Você já decidiu. É isso que eu ia falar. Porque o relacionamento já vai caminhando de um jeito, de um jeito. E você vai
né, arquitetando aquela possibilidade. E aí chega um momento, quando a mulher, por exemplo, define, olha, não dá mais, é porque acabou mesmo. Porque E aí não há Cristo que faça, é isso mesmo. né? Eu já tive casos de mulheres que vieram já muito decididas e que acabaram voltando, né? Como essa que chegou com a pastinha pronta. Foi um caso de que ela estava muito magoada. Então, precisávamos trabalhar muito questões internas dela. E no sistêmico, existem várias questões de pano de fundo que a gente precisa olhar. E aí, eu convido, né, a mulher a olhar para isso. Desde a forma como ela saiu da casa dos pais. Até isso interfere se Olha que interessante se isso, né? aquele casamento, né, vai ter... Porque muitos casais, eles acabam saindo, muitas mulheres acabam saindo de casa por N razões, né? E até aquela mulher que saiu de casa, realmente, não, eu quero sair, eu vou estudar, eu vou casar, vou fazer alguma coisa, mas qual que era o sentimento dela de sair de casa? Era um sentimento de, estou deixando os meus pais, será que eles vão conseguir ficar sozinhos? Então, Será que eu vou conseguir ficar sozinha? Tudo isso vai interferir. Então, depende como que emocionalmente essa mulher estava quando ela saiu de casa. Então, isso sim interfere nas suas relações, nos seus relacionamentos. Curioso Principalmente isso. afetivos. Principalmente Verdade. afetivos. Com relação a trabalho também, mas muito com relação aos seus relacionamentos afetivos. Verdade. É muito curioso. Eu nunca tinha pensado nisso, Cleva. E sabe que o maior sentimento quando eu já estava assim para casar, né? Eu nunca vou ser solteira novamente, civilmente, né? Eu vou ser divorciada, separada, viúva, alguma coisa assim, mas eu nunca mais vou ser solteira. E você sabe que isso dava um peso para mim? Eu falava, Você percebe? gente, que interessante. Inconscientemente, né? Inconscientemente, você leva isso para sua relação. Inconscientemente, você leva as dores das mulheres da sua família que tinham medo de ser uma mulher divorciada, né? Então, esse medo, ele acaba te acompanhando para o seu relacionamento. Só As mulher lealdades, divorciada né? ou medo, às vezes, de mulheres de propriamente casarem? Porque De existem casarem, mulheres que têm medo de claro, casar. medo né? de casar, Até numa época medo, que você medo era de, sim, medo forçada de a casar, né? não, quantas histórias, né? Quantas histórias das nossas ancestrais que casaram forçadas? Quantas mulheres que não tiveram opção, que não tiveram escolha? Então, percebe que se nós curamos as nossas dores, vou pegar esse exemplo dessa mulher, se ela consegue olhar para ela, né, e reconhecer a força do lugar dela, qual é o meu lugar? A gente está falando de sistêmico. Qual é o meu lugar dentro do meu relacionamento? Antes disso, eu vou ter que voltar um pouquinho. Então, quando eu volto, que eu reconheço qual o meu lugar dentro do meu sistema familiar, eu consigo ter força, que eu falo para as minhas alunas, amorosa e ativa, porque aí eu tenho uma força de ação, uma força que eu consigo manifestar, porque aqui não tinha voz. Nesse caso, ela se sentia apagada, sem ser vista, sem ser, sabe, sem ter... Dentro do relacionamento, Dentro do relacionamento. Ela se sentia assim. Então, vamos olhar para ela. Excluída. Sem voz. Então, quando ela se posiciona dentro do relacionamento, fala-se tanto em posicionamento, né, hoje, mas é tão necessário quando ela encontra a força do lugar dela, porque não é uma força de embate. Não é uma força de embate. Não, é uma força de vida que ela vem, ela consegue sentar, ter conversas difíceis, porque, gente, o relacionamento, você tem que ter disposição, você tem que ter, você tem que realmente ter a sagrada decisão que eu chamo, que antes você falou sobre decisão, a sagrada decisão de querer estar e permanecer. Mas e se eu não sei o porquê que eu tô aqui agindo dessa forma, me anulando dentro desse relacionamento? Ou indo em confronto. Eu mesma, gente, eu
Sou casada há 36 anos, esqueci até de falar, Patrícia, você falou para me apresentar. Sou casada há 36 anos, vou fazer 37 anos, né, de casada, tenho 2 filhas. Lindas. Lindas. Ai, mãe, né? Mãe é coruja. E eu posso dizer para você com todo conhecimento de causa, eu competia muito com meu marido. Para buscar, porque eu pensava que para eu ocupar um lugar dentro da minha relação, eu precisava ser no grito, sabe? Assim, precisava, eu tinha que estar ali, porque Se impor, ele né? tinha que me Impor impor. minha presença. Exato, e não é assim. Não é quando você encontra a força do seu lugar, que você já resolveu aqui atrás, né? Você se volta e você resolve as suas questões. Você consegue se posicionar dentro do seu relacionamento, você encontra o seu lugar de força, você não... você consegue ter voz para se comunicar, para falar, para dialogar, para sentar e falar, vem cá, nós precisamos falar disso, isso é um tema, Então, vamos matar a curiosidade. trazer esse fato aqui. Quem manda trazer casos práticos? Fala aí. Você se sentia assim? Que você precisava fazendo grito para poder aparecer. Sim, Né? me impondo muitas vezes, né? Isso. Como que ele se sentia? Ele sentia isso de você também? Ou ele via uma coisa completamente diferente? Ou... Porque como que vocês resolveram, entendeu? O meu ponto é como que vocês Como que resolveram. nós resolvemos? Porque às vezes Aí, ótimo. você se sente não vista, igual a sua cliente, mas às vezes para ele tá tudo certo. tudo certo. Ele não tem o mesmo Sim. sentimento que você. E às vezes é uma coisa muito interna, nossa, que nem a gente sabe explicar o motivo da gente se sentir de forma X ou Y. Sim, sim. Quando eu vinha me impondo desse jeito, gerava o conflito. Porque eu não dava nem abertura para ele chegar e falar. Porque como meu esposo, ele é muito prático, né, direto, né? Aí o que eu, Cleiva, falava? Ney, você é grosso. Como que você fala desse jeito? Né? Por que você vem assim? Criticando, né? Né? Não, e vem assim, dessa forma, né? Ao invés de eu falar, né? Daí vem a A mediadora. linguagem A linguagem não violenta. não violenta. A linguagem não violenta. Por que eu não chegava e falava assim? Dessa forma que você fala comigo, eu não consigo conversar com você. Eu Eu me sinto mal, eu me sinto oprimida. eu me sinto, exatamente. Então, aí a gente acaba discutindo, a gente acaba brigando. E outra coisa também que eu acho importante trazer aqui. Nós, mulheres, muitas vezes ficamos sobrecarregadas com o tanto de demandas e funções que nós exercemos. E eu percebo que eu me sentia muito sobrecarregada. Principalmente na nossa cultura, né? Por que eu me sentia sobrecarregada? Porque você não partilhava. Porque eu estava fora do meu lugar. Porque eu estava fora do meu lugar na minha relação, no meu relacionamento. Você queria ser a mãe, a dona da casa, a mulher Não, trabalhadora. Meu marido viajava, eu mandava em tudo, eu fazia tudo, eu queria controlar tudo. E nesse controle, você se torna o quê? A salvadora. Dentro do triângulo dramático de Karpman. Eu que Apesar de resolvo tudo. eu que resolvo E aí tudo. você só atrai pessoas vítimas Aí, que querem... dentro do relacionamento, você se torna a mãe do seu esposo. Então, como que ele vai se sentir? Ele vai dar patada mesmo, porque ele... Olha aqui, você tá... Calma lá, quem Não decide tem o sou eu, equilíbrio, né? né? Espaço. Não tem, não. Então, quando nós estamos fora do nosso lugar, se eu estou ali nesse papel, exercendo um papel de mãe dentro do meu relacionamento, nunca vai dar certo. Cleiva, e essa história que você contou, assim, usando o exemplo, né? De você estar no seu lugar, até essa cliente sua que no final voltou pro relacionamento e não aconteceu o divórcio. Qual seria a tendência se ela não olhasse para essa parte sistêmica da própria história dela, da narrativa da vida dela? Qual seria a tendência, digamos, que ela tenha se divorciado e entrado num próximo relacionamento? Ela ia repetir o mesmo padrão. É isso, né? Ela ia repetir exatamente, ela ia carregar, porque a dor que ela tinha, a carência emocional que ela tinha, deu um... Acontece, gente, é coisa do ao vivo. estúdio. O estúdio é assim mesmo. Aqui é ao vivo e a cores. Tá tudo certo, né? Então, quando ela vem nessa carência emocional
trazendo isso para dentro do seu relacionamento e acaba com esse relacionamento, o próximo ela vai levar a mesma carência emocional para cá e a mesma situação se repete. Essa foi uma das perguntas que fizeram. Isso. 3 divórcios, e aí situações idênticas. 3 casamentos, 3 divórcios e os mesmos problemas. Padrão de repetição, né? Então, se a pessoa repete o mesmo padrão, você vê primeiro, segundo, terceiro relacionamento, né? Uhum. É assim, quando nós não incluímos, este eu acho que é um dos principais pontos, né? Patrícia casou, francês, foi para a França, não sei, Ai, né? gente. Todo, né? Vou usar aqui o exemplo. Se a Patrícia não olha para esse término de uma forma respeitosa, Uhum. assumindo a parcela de responsabilidade, a sua responsabilização sobre as suas ações, sobre a sua decisão, sobre a sua parcela, Uhum. né? E aí tem gente que fala em percentual. Não, gente, a sua parcela de responsabilização. A gente sabe o que é nosso. Né? No fundo, a gente sabe o que é nosso. Sim, Isso. mas se colocar no lugar de vítima, esquecer a situação de divórcio é o comum. É muito. Porque a culpa dela é porque Ninguém sempre assume culpa. a sua escolha, E né? O casamento Ninguém acabou assume porque a sua você escolha. fez isso. Isso, Ou deixou de exatamente. fazer aquilo. Então, quando você inclui a sua parcela de responsabilidade e que você aprendeu algo com aquilo, Uhum. você aprendeu com aquilo, mesmo que tenha sido desafiador, difícil, Normalmente é aí que a gente aprende. né? Aí você dá um lugar para aquele primeiro relacionamento seu, para aquela primeira pessoa. Uhum. Aí muitos vão dizer, né? Mas que é isso? É. Era uma pessoa difícil, né? E aí tem casos. Quem disse que eu era fácil? Aí tem alguns casos até que realmente, né? São muito desafiadores, Uhum. extremamente desafiadores, que teve questões aí legais, né? Ah. Muito sérias, né? Ok. Mas você não precisa até conviver nisso, com a pessoa, mas você até precisa dar um- nisso, exatamente, você precisa olhar para você e dizer, peraí, por que que eu então escolhi essa Por pessoa? que eu me atraí por isso, né? O que ali me Então, atraiu? vou olhar para isso, dar um lugar para isso, isso é incluir, para você dissolver aquilo e dizer, ok, agora daqui para frente, eu olho a partir de um novo olhar. Eu vou olhar para o meu próximo relacionamento diferente. Eu não preciso mais repetir. A gente começa a prestar Se atenção nas você nossas ações, né? não olhar para o teu relacionamento anterior, para esse relacionamento que não deu certo, que você passou por todas aquelas dores ali, mas você não olhar para aquilo, negar aquilo, você acaba levando, repetindo. Ou fazendo, né, exatamente igual, que daí, né, você acaba repetindo aquele padrão. Você sabe o que eu aprendi a falar? Por muito tempo eu bloqueei, né? Porque ele me deu muito trabalho, assim, em e-mails agressivos. Então, eu bloqueei em tudo quanto é lugar. Eu fiquei Sim. doente mesmo, né? Sim. E aí, depois de um tempo, acho que foi o ano passado, eu falei, desbloqueei. Sabe, um dia, assim, deu um clique. Eu falei, tá tudo certo, ele tá casado, já tem um filho. Fiquei feliz. Uhum. Falei, que bom. Tudo que ele queria era ter um filho, então seja feliz, entendeu? Tomara que faça a mulher vice-versa. Tá lá, né? Claro que eu tive que mandar ele de volta, né, gente? Isso aí, esse ponto. Desculpa, mas o país é meu, você que volte. Ele tava morando aqui. Mas eu aprendi a falar assim, que deu certo até onde deu. Não é que tudo deu errado. Que terminou o relacionamento. Não deu certo. Não deu. Só que tem um momento que as coisas... Perfeito. Por alguma coisa. Então, deu certo. A partir do momento que você não tá bem, qual é o problema em você terminar, né, aquilo ali? E quando você fala desse clique, não foi um clique. Para conscientização longa. Foi exatamente. Então, com certeza, isso demanda tempo, isso demanda trabalho, isso demanda terapia, isso demanda vontade ajuda. de querer saber. Vontade de querer se conhecer. Autoconsciência, Exatamente. Aí que tá, Patrícia. Porque uma das coisas foi o papel do Salvador. Porque eu tinha pena Exatamente. Aí, ó. da história dele. Quando a uma certa mulher, forma. ela consegue, quando a mulher, ela consegue
buscar essa ajuda, olhar para ela mesma, olhar para suas feridas, olhar para suas deficiências emocionais ali, né, que aconteceram lá ou com o papai ou com a mamãe, né? E além disso, as dores da sua família, mas são as feridas da rejeição, as feridas do abandono. Todo mundo tem, né? Que todos nós temos, independente, às vezes você vai falar, não, Cleva, e é tão interessante porque eu convivi com meu pai, eu convivi com a minha mãe, teve as dores que eles ali separaram, mas eu tive amor dos pais. Por que eu me senti assim? Porque nós, quando crianças, se nós formos deixadas um dia na escola, existe o que é trauma? O que é trauma? É algo que aconteceu, um fato traumático que aconteceu ali, uma ferida. Então, gera uma ferida. E aquilo você vai reverberar depois na vida adulta. Se você não, talvez, olhar para aquilo, você vai achar que todos os homens vão te abandonar. Então, eu abandono primeiro. Eu abandono primeiro, eu deixo primeiro. Para tentar evitar a dor, Para evitar né? a dor de ser abandonada, a dor de ser rejeitada. Às vezes foi na adolescência, sofreu bullying, ouviu muita Qualquer coisa que a gente nem imagina. que nem imagina. Que é um gatilho, né? Isso, exato. E daí você acaba levando para suas relações. Então você percebe que enquanto nós não tivermos autoconsciência, e isso vem através do muito autoconhecimento, né? Precisa mesmo. Precisa. Diário, um negócio. E é importante uma coisa que você falou aí, é que não existe parentalização sem trauma. Seu pai, sua mãe podem ter sido pessoas maravilhosas, o casamento deles é perfeito. Mas eles não existe isso, são gente. pessoas. E nem você, quando tiver filhos, ou nós como mães, né? A gente não consegue criar os nossos filhos sem traumas. Exatamente. Então, assim, todo mundo tem feridas. Isso que é importante a gente ter consciência. E, às vezes, a gente precisa olhar para elas. Pra gente conseguir fazer, né, um término respeitoso e partir para um novo relacionamento, né? Porque às vezes acabou mesmo, acabou. Sim, né? sim. A função Sim, acabou. sim. E o que a gente vê nos escritórios é que quando não chega nesse ponto dessa consciência, os clientes voltam com outras demandas, né? Uma hora é a pensão que quer de novo, outra hora até uma licença para viajar é motivo de briga, não consegue ter um diálogo. Por quê? Como você diz, os colegas, né? Quando não tem a visão sistêmica, que é o embate. Resolveu aquela primeira questão? Beleza, já peguei meus honorários, tá tudo certo. Daí vem para outra. E quando a gente faz esse acolhimento que você fala, esse cuidado, esse estudo, até de ver as feridas do casal ali, a chance do retorno é bem menor, não é, Cleiva? De eu retornar no seu escritório com outras demandas, com outras discussões, né? Porque as pessoas, elas judicializam emoções e sentimentos. E o judiciário não vai lidar com isso. O judiciário não consegue. Não tem nem como. Não é para isso, né? Não é para isso, né? E aí acontece isso. Daí, qualquer coisa que acontece de uma fralda esquecida, porque já fizeram todo o divórcio, já fizeram a partilha, já fizeram ali a guarda compartilhada. Aí o pai leva a mochilinha, esquece uma chupeta, esquece uma fralda, um livro, um Liga para uniforme. advogado. Ao invés de conversar, se eles conseguiram resolver ali aquela demanda de uma forma respeitosa, aquele término de uma forma respeitosa, eles vão ter esse canal de comunicação aberto. Não precisam ser amigos. Não precisam. Mas Precisa tem, passar o Natal junto, né? mas tem que ter urbanidade e respeito de conversar e de ter essa tratativa, porque filhos é para sempre. Eles não existe ex-pai, não existe ex-mãe, né? Existem ali o casal que se separou, mas essas crianças, esses filhos, a parentalidade é a de eterno. Então, eles vão ter que conversar. Quando os filhos são maiores, é muito mais tranquilo, mas quando são pequenos, então aí se liga para um advogado, para um colega que não tem essa assim, né, expertise e nem tem essa disposição, vai estar peticionando o tempo todo. Isso não vai cessar e aí vai ficando essa bola de neve, esse conflito ad eterno, essa coisa que não vai terminar. E aí quem sofre mais são os filhos. Cleiva, já partindo para o final... Uma pena, porque a gente conversa tanto. Você vai ter que voltar. Quando você estiver aqui em Cuiabá de novo, você avisa a gente. Parte 2. Exatamente. O que você, toda a sua experiência, né?
Você saiu da advocacia, primeira profissão, mentor, tarará, tarará. O que você deixa para as pessoas que estão passando por uma situação ou que têm dúvidas, né? Que, assim, que simplesmente querem saber como proceder? Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos espectadores. Bert Hellinger, ele diz que o amor é simples. Não significa que seja fácil. Exato. E eu complemento humildemente o nosso mestre, que nós tanto respeitamos, né? Admiramos, que é possível. Quando nós temos disponibilidade, disposição e muito amor ao próximo. Lindo isso. Ah, legal. Que bom. Sem disposição, sem amor ao próximo, que é um amor que vai, né, além do que aquele amor romântico, nós conseguimos resolver as nossas demandas, as nossas... E digo ainda mais, com temperança. Né? Sócrates, né? Platão já trazia para nós, já antes do... Antes de tudo. Antes de tudo, antes de Cristo, né? Ele já trazia para nós, né? A temperança, que é esse equilíbrio que nós temos que buscar, né? É aquela questão da alma mesmo, né? Da gente buscar a calmaria da nossa alma. Quando nós conseguimos encontrar essa calmaria, essa temperança, nós conseguimos ter mais prudência nas nossas ações. Nós conseguimos conversar com as pessoas num tom respeitoso, quer seja numa roda de negócios, quer seja dentro do nosso lar, com os nossos filhos. Quer seja num problema quer matrimonial. seja num término, num divórcio. Ah, então, gente, a gente vai ter que voltar aqui. Porque falar de Platão não é fácil, não. Né? Mas, Cleiva, eu queria te agradecer. As meninas também vão deixar o recado delas. E agradecer a vocês, que a gente pede humildemente. É muito importante pra gente aqui que vocês compartilhem, curtam, comentem. Se inscrevam no canal do YouTube, no Spotify. E toda quarta-feira, às 19 horas, sempre novos episódios são liberados, toda semana. Muito obrigada, meninas. Eu aprendi com ela que não são meninas. Mulheres que gravam podcast. Meninas não gravam podcast, não, né, não fazem Cleiva? nada. Desculpa, é verdade. Eu também fui mentorada. Essa eu aprendi numa das primeiras lições com Cleiva, que Bem não lembrado. existe. Nós somos mulheres que gravam podcasts. Né? Eu queria agradecer mais, foi uma delícia. E pedir para você deixar seu Instagram para as pessoas seguirem. A gente vai botar lá. Tá. Mas sim. pode Seu contato. Pode falar. Tá. Primeiro, então, também agradeço pelo convite, uma delícia. Realmente, nós temos... Nossa, poderíamos ficar aqui por muito tempo conversando, né? Mas com certeza tenho tempo aí de vocês. E foi uma delícia o nosso bate-papo, acho importante, acho super relevante esse trabalho que vocês vêm fazendo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sim, as pessoas precisam dessas informações, né? E o meu Instagram é Cleiva Dumel e eu sou mentora de mulheres. Amo esse trabalho e penso que uma mulher curada, ela cura os seus lares, ela cura o seu entorno, ela traz uma força amorosa e ativa, que eu sempre falo. E a mulher, ela consegue reverberar e ela tem uma força que nós não imaginamos e que muitas pessoas não imaginam, tá? Mas reforçando, não é uma força de embate. Então, se você estiver enfrentando alguma questão pessoal, eu convido você a vir pro meu Instagram e nós conversarmos ali no direct. Vou deixar depois uma caixinha também, Paty. Perfeito. Para as pessoas, né, deixarem perguntas ali. Legal. Tá? Gratidão também pelo convite. obrigada. Deus abençoe cada uma de vocês e esse projeto bonito. Amém. Muito obrigada. Amém. Obrigada.